A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, que bom e que alegria estarmos juntos nessa belíssima manhã de quinta-feira, hoje 7 de janeiro. Hoje comemora-se o dia de expressão religiosa, ou seja, todos nós devemos ter o direito de confessar a nossa fé conforme preceitua a nossa Constituição. Então hoje é o dia de liberdade de cultos e também o dia do leitor. Nessa oportunidade, dentro de instantes, estaremos ouvindo o cantor Gladir Cabral interpretando a música Paz e Comunhão. E como nós precisamos de paz nesses tempos turbulentos. Ainda estamos convivendo com a pandemia e isso tem trazido uma síndrome de pânico, mas Jesus, o príncipe da paz, ele disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Portanto, você vai ficar agora com o cantor Gladir Cabral e em seguida estaremos dando continuidade ao estudo sobre missiologia. Nos aguarde. Se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso e põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo e faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso e põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo e faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, junto.
Sendo assim, Atos capítulo 13 descreve que essa Antioquia da Síria é considerada a igreja mãe entre os gentios. Ela produziu um sujeito chamado João Crisóstomo, que era considerado boca de ouro. Esse era o apelido que ele tinha. E no ano 407 depois de Cristo, ele foi morto num asilo, ele foi exilado. Esse homem foi também o primeiro dos diáconos. Seu nome está lá em Atos capítulo 6, quando fala no seu nome. Quero dizer para os irmãos que, fazendo esse ligeiro relato, a gente agora pode ver essas 10 estratégias missiológicas do Espírito Santo. E vamos enumerá-las. Eu espero que vocês gravem essas 10 estratégias. A primeira delas é que, diante das dificuldades que Paulo e Barnabé e os demais apóstolos enfrentaram, o próprio Pedro, as resistências que eles enfrentaram, não poderia ser realizada. A obra de Deus não pode jamais ser realizada sem que não haja jejum e oração. Tem que haver isso. Não pode ser realizada sem isso. No capítulo 13 nos diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Prestem bem atenção à expressão que está no verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verso 3, então jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Irmãos, a gente precisa de entender que a obra de Deus não é feita por intelectualidade, não é feita por sabedoria humana. Jesus mesmo disse: Deus escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. É o que está escrito. Eu creio assim, e eu acredito que você também crê assim. É o Espírito Santo quem, nós vamos ver logo mais, quem faz a obra missiológica. E para essa obra ser realizada tem que haver jejum e oração. Eu coloquei aqui: joelho e cara no chão, em constante oração. Foi essa frase que eu, quando estava meditando, Deus falou no meu coração: é joelho no chão e cara no chão. Como alguns profetas oravam, botava a cara no chão mesmo, a venta no chão. Porque é uma obra que nós vamos ter muitas dificuldades, como vocês viram no texto que eu li para vocês. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é unção. É unção. Meus irmãos, prestem bem atenção. No versículo 1 do capítulo 13 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Mas vamos falar aqui profetas. Profetas eram oráculos de Deus. Eram homens que Deus usava a sua boca e os seus lábios para transmitir a mensagem. Profetas, portanto, referindo-me ao dom de profecia, tinha que fazer parte dessa estratégia. Por quê, pastor? Porque é muito raro hoje, em nossos dias, em nossas igrejas, nós ouvirmos e obedecermos e atentarmos para aquilo que o Espírito Santo exige de uma igreja, e exige de mim como pastor, exige de você como cristão, pastor e ovelhas. E isso não pode deixar de ser considerado, porque é o Espírito Santo protagonista da igreja. Ele veio para a igreja, está na igreja e está com a igreja, até aquele dia em que ele vai levá-la e devolvê-la ao noivo, que é Jesus. Então havia unção, porque havia profetas. Havia na igreja de Antioquia profetas.
Terceira lição, terceira estratégia. Naquela igreja havia mestres. Diz o texto. Havia na igreja de Antioquia, verso 1, profetas, que eu já falei, terceira estratégia, e mestres. Ou seja, um líder que é colocado à frente de um rebanho ou do povo de Deus, ele deve ter atitudes como mestre, ensinar, doutrinar, questionar o que está errado e o que está certo. Isso é uma competência do mestre, e ele precisa realmente de ter esta visão. Quem é mestre, evidentemente tem uma visão de alcance, de longo alcance, não apenas local, não apenas a nível de 4 cantos de paredes. O mestre é aquele que tem uma visão missiológica na cidade, no estado, no seu país e transcultural, como nós vamos ver logo mais. Não pode ficar restrito a 4 cantos de paredes. Como mestre, ele tem que ter uma visão de longo alcance. Eu quero aqui elencar o profeta Isaías, lá no seu livro, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Nos diz a palavra de Deus, que no ano em que morreu Uzias, Isaías teve uma visão. E qual foi a visão de Isaías? Diácono Genildo e missionária Rosenilda. Eles tiveram uma visão do Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Quem é o cabeça, quem é o líder principal da igreja é Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E naqueles dias do rei Uzias, o povo estava chorando, porque Uzias era um paizão, era um grande administrador, era um grande governante, mas tinha morrido, e o povo estava se sentindo órfão, estavam se sentindo orfanados agora. E então o Senhor aparece a Isaías e diz: os anjos voavam e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele teve uma visão gloriosa do Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Os anjos com 2 asas cobriam o rosto em sinal de reverência e santidade da santidade. Com 2 asas voavam e com 2 cobriam seus pés em sinal de reverência. E eles, diante daquela visão, Isaías pensou: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram. Ele teve uma visão do Senhor. E depois veio um daqueles anjos com antenais, tocou na sua língua e purificou, de tal maneira que depois que foi purificado, porque ele disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Alguém já disse que ele teve uma visão de si. Ele teve uma visão de Deus, teve uma visão de Deus, depois uma visão de si. Alguém já disse que teve uma terceira visão, quando o Senhor chegou para ele e disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Trindade estava ali, perguntando, indagando, questionando. Você, Isaías, disse que é um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Quem há de fazer com que esse povo receba a purificação dos seus pecados? Como você mesmo chegou a essa conclusão? O anjo veio com antenais, em brasa viva tocou, e ele foi purificado. E ele depois teve a terceira pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus irmãos, nós vemos aqui a visão de um líder, de uma visão de um homem de Deus, a visão de alguém que está pensando lá na frente, não apenas o aqui e agora, mas lá na frente, vidas que serão alcançadas, vidas que serão salvas, vidas que serão libertadas, vidas que serão transformadas pelo poder de Deus, como nos diz a palavra de Deus. Esse é o evangelho que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos. Que alguém já disse que o livro de Atos, no estudo que nós estamos realizando às quintas-feiras, é o único livro que está em aberto, não foi concluído ainda, porque nós estamos fazendo a história da igreja. Então, essa é a terceira coisa.
naquela igreja havia mestres, ou seja, líder que tinham visão. A quarta revelação, a quarta estratégia, chama-se revelação. Se quiser anotar aí, é importante. Primeiro, jejum e oração. Segundo, unção. Terceira, visão. Quarta estratégia, revelação. Está no verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Meus irmãos, naquela igreja, quem ditava as normas, como deve ser hoje em nossos dias, é o Espírito Santo. E o Senhor revela quem Ele chama, quem Ele vocaciona, quem escolhe, é o Espírito Santo. O protagonista da igreja é o Espírito Santo, repito, e é Ele que faz, Ele escolhe, Ele chama, Ele vocaciona, Ele separa. Separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. O meu primeiro pastor, de saudosa memória, Antônio Pereira da Silva, quando eu me senti chamado para o ministério, foi muito difícil para mim sair, diácono Sidney, porque eu era rimo de família, e eu saí de Natal para a cidade do Recife para passar 4 anos num seminário internado. Eu saí a viagem toda chorando, porque eu estava sabendo que ia fazer falta a minha mãe de ajudar a colocar o pão sobre a mesa, mas eu estava obedecendo um chamado de Deus, e não tinha outra alternativa, eu tenho que ir. E aí o meu primeiro pastor, ele dizia assim: irmão Bosco, não esqueça isso que eu vou lhe dizer. Há o pastor chamado e o chamado pastor. Eu vou repetir, essa era a frase do meu primeiro pastor. Há o pastor chamado e o chamado pastor. Se Deus está te chamando, obedeça, porque pode lhe custar muito caro, pode dar tudo errado na sua vida. Em obediência, eu cheguei para minha mãe e disse: minha mãe, chorando, eu lamento, mas eu tenho que ir, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar a palavra de Deus para poder obedecer esse chamado. No ministério, meus irmãos, não há lugar para aventureiros. Ministério não é lugar para aventureiros, não é lugar para alguém que queira: eu acho que se eu for ser pastor, eu vou ser muito bem sucedido, eu vou ser um bom administrador, eu vou ser, para a gente ser mais sucinto, eu sou o cara. Está tão equivocado, porque quem chama, quem separa, quem escolhe, quem revela é o Espírito Santo de Deus. Amém? O indivíduo pode ter a maior vontade. Eu estudei num seminário que éramos 22, terminamos 6. Todos os anos, quando a gente voltava, um ficava, não vinha, não voltava para o semestre ou para o ano letivo. E aí a gente dizia entre nós: Jesus está passando a peneira. Era a peneira. Só ficamos 6 concluintes de 22. A quarta estratégia, portanto, é revelação. Tem que haver uma revelação, e a revelação foi do Espírito Santo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me. Revelação divina. Aqui não é vontade do homem, não é vontade da carne. Eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, mas o Espírito Santo é quem chama, escolhe e separa. Quinta estratégia: manutenção. Está no verso 3. Então, jejuando e orando, impondo-lhes as mãos sobre eles, os despediram. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que os despediram, não foi de mãos vazias, porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Não amordace a boca do boi quando ele está comendo. E eu estou falando aqui de sustento pastoral, de manutenção de homens dignos de receberem o seu salário, ou receberem os seus proventos.
Digno é o obreiro do seu salário. Por isso que você deve entregar o dízimo do Senhor, para manter a obra e a casa de Deus. Muitos aventureiros estão querendo ser ministros ou pastores ou missionários, porque estão com outra visão, é de ficarem ricos. Embora Jesus tenha dito que aquele que estiver servindo a Ele, Ele vai fazer com que ele tenha 100 vezes mais aqui na terra. É Ele quem garante isso, porque Ele é que é o nosso patrão. E no porvir a vida eterna. Se Ele abençoa a vida de pastores ou de ministros ou de missionários, é porque estejam ou estão fazendo a sua obra e a sua vontade. Não vieram porque estavam pensando em ter um certo conforto, uma certa condição privilegiada, mas porque estavam realmente desejosos de obedecer, de cumprir a vontade, de fazer a vontade de Deus. Hoje pela manhã nós tivemos aqui na cerimônia fúnebre algo que nos chamou a atenção. O filho do nosso irmão Manuel Nascimento, Jean, ele disse: meu pai era muito rigoroso, meu pai era muito direito, eu nunca vi meu pai mentir, ou vir com alguma conversa fiada. Pastor, dirigindo a mim, ele disse: meu pai era fiel dizimista. Fiel. E muitas incontáveis vezes depois dessa pandemia, ele ligava para mim e dizia: pastor, depositei na conta da igreja o dízimo do Senhor. E eu passava para a tesouraria. Essa nota aqui é o dízimo do irmão Manuel Nascimento. Fiel. Coisa que a gente hoje procura como agulha em palheiro. Então diz o texto no verso 3, que ele jejuando e orando, impondo-lhes sobre eles as mãos, os despediram, mas não foi de mãos vazias não foi com a mão na frente e outra atrás não, deram sustento pastoral, deram sustento ministerial, porque eles eram missionários e precisavam de ter o que comer, e de ter como se manter. Não se irá a lugar nenhum sem dinheiro. Não se irá, gravem bem isso que eu vou dizer, não se irá a lugar nenhum sem dinheiro. O próprio Jesus constituiu um dos apóstolos para ser tesoureiro, e era o Filho de Deus, embora que esse indivíduo explorou, roubou, e por isso inclusive traiu Jesus, por 30 moedas de pratas, inclusive lançou no campo, que até hoje em Israel está lá o campo. Quem vai a Israel vê que o campo, ele continua sem construção nenhuma sobre aquele campo, porque foi um lugar amaldiçoado, porque custou o preço do sangue do Filho de Deus. E aquela profecia, quem for a Israel vai ver lá, o campo aonde ele jogou as 30 moedas, não tem planta, não tem árvore, não tem construção de casa nem nada, é como se fosse mais ou menos assim como está aqui o templo. No meio, ao redor, todos os lugares tem construção de casa, de edifício, de tudo, mas o campo está lá, vazio, porque foi amaldiçoado por alguém que vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Não estava vendo a visão que Jesus teria que pagar o preço lá na cruz, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. O que ele estava vendo, a visão dele era dinheiro. Quinta revelação, portanto, é manutenção. Sexta revelação, ou estratégia, melhor diria, ação. Ação, sim, ação. Não podemos ficar só no papel, não podemos ficar só no projeto, não podemos ficar só no planejamento. São necessários? São, sim, mas sem ação é pecado. É pecado. Temos que fazer a obra de Deus ser realizada, quer custe, quer não custe, até a própria vida. Quanto mais o dinheiro, e Paulo passou por tudo isso. Portanto, está no verso 4, a parte A do texto, que diz assim: enviados pelo Espírito Santo. No texto diz que impondo-lhe as mãos, os despediram. No verso 4 diz: enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga judaica e tinham também João como auxiliar. Então essa
essa premissa ou essa estratégia não pode ficar só no papel. A nossa denominação, a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, tem campos missionários hoje na Bolívia, tem missionários em Israel, naquela região do Oriente Médio, melhor diria, e tem planos de implantarmos igreja na África, porque a visão é essa, ação. Espero que você tenha sido bastante abençoado e a sua compreensão. Amanhã daremos continuidade a esse estudo sobre atos missiológicos. Que todos tenham um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir. A casa grande é branca e branda como a seda, acolchoada, fina e nobre como a renda. Mas aqui fora reina a lei da reprimenda, da palmatória nossa paga, nossa prenda. Doutores caros, fortes, ricos e senhores, que suspirais pelas janelas dos amores, olhai por nós marcados por terríveis dores, de vós vêm nossas esperanças e temores. Os nossos corpos sendo mortos pouco a pouco, os nossos sonhos já desfeitos, todos loucos. Na casa grande há uma cruz numa parede. No coração de um negro há uma casa nova, sem palmatória, sem corrente obrigatória, sem mais senhores, todos são de todo amigos, e nas paredes não há Cristos esquecidos. Nessa fazenda Deus é gente aproximada, é tempo inteiro, tarde, noite e madrugada, motiva encontro, comunhão e caminhada, faz liberdade ser bem mais que uma palavra. Os nossos corpos redimidos num momento, bem mais veloz que a luz de todo pensamento. A nossa vida é muito mais que uma fazenda. Os nossos corpos redimidos num momento, bem mais veloz que a luz de todo pensamento. A nossa vida é muito mais que uma fazenda. Os nossos corpos redimidos num momento, bem mais veloz que a luz de todo pensamento. A nossa casa é muito mais que uma fazenda.